Olá, pessoal. Estamos aqui hoje, vamos apresentar um Pode Sim, que na verdade é um podcast, né? Juntamente com a CDL e nós mulheres que construímos o varejo. Estamos aqui hoje com a Ana Silva e ela vai apresentar para vocês várias coisas interessantes sobre o autismo, inclusive um instituto que ela vai falar aqui hoje. Então, vou passar a palavra para ela e ela vai nos explicar. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Patrícia. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Agradeço o convite. E sim, eu sou gestora do Instituto DIA, que significa Diversidade, Inclusão e Amparo. E agora, né, eu fui convidada para participar da coordenação, né, do projeto da CDL, Sim. Mulheres que Constroem um Varejo, que é o projeto de diversidade e inclusão. Parabéns, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Tá? E pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, a Ana, ela vai falar hoje sobre esse instituto e como que foi sua trajetória, Ana, nesse caminhada aí para você estar inclusa nesse instituto. Conta para nós um pouquinho. Então, Patrícia, a minha trajetória, ela é baseada na minha experiência pessoal, né? Sim. Como mãe atípica, eu sou mãe atípica do João Luca, que hoje tem 9 anos e tem o diagnóstico de TDAH e TEA, que é o transtorno do espectro autista. Sim. E como todas as famílias atípicas, quando a gente recebe um diagnóstico, passa por um processo de luto, Sim. que é aquela aceitação. E eu passei por esse processo e foi um processo, assim, inclusive longo, com bastantes dificuldades, porque além, né, da maternidade atípica, eu sou uma mãe solo, eu me tornei uma mãe solo após o meu divórcio. Sim. Quando eu me divorciei, meu filho tinha 2 anos e meio. E o pai do meu filho foi morar no exterior e quando meu filho estava com 3 anos e meio, a gente deu início à investigação do diagnóstico. Até o momento eu não sabia o que era tudo muito novo para mim. Sim. E eu era da área da saúde, não tinha nada a ver, né? Tá. Tinha nada a ver, mas eu tive que me reinventar profissionalmente. E tem quanto tempo que você, após o diagnóstico, ele estava com 3 anos e meio, né? É quando iniciamos. Iniciamos, né? Porque é demorado, né? Até que faz todos os exames, Sim. e comprova com o médico, aí você tem que voltar. Conta um pouquinho para nós. Tem quanto tempo isso? Então, o processo, ele realmente é muito demorado e muito pesado. É uma carga emocional muito grande. E até chegar no diagnóstico de TEA, sim, tivemos várias outras possibilidades de diagnóstico. E foi um processo muito difícil e por isso que, né, eu tive que me reinventar profissionalmente. Sim. Eu tive que começar a ter que dar conta daquela maternidade atípica e ainda sustentar a minha casa. Então eu me redescobri na gestão comercial. Sim. E comecei a trabalhar com representação comercial, trabalhar em home office para tentar conciliar a maternidade, os cuidados com meu filho e o meu trabalho. Sim. E eu passei por um processo de depressão muito grande. Sim. E longo, muito difícil mesmo. E 90% das mães, elas passam por esse processo. E me imaginar naquela situação, sem saber do que se tratava aquele diagnóstico, quando eu recebi o diagnóstico de autismo, eu não sabia nem o significado da palavra. Na verdade, é isso que acontece, né? Exatamente. Porque a gente vem tratando a criança ali com aquela normalidade, né? Exatamente. E de repente cai igual uma bomba, né? Isso. É uma coisa que você não está esperando. Exatamente. Ainda mais quando é o primeiro filho, né? Exatamente. E a gente não sabe como lidar, né? Não sabe se aquela situação ali de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, se ele está caminhando certinho, como que funciona, né? Exatamente. E foi aí que eu tive a ideia de abrir o Instituto DIA. Sim. Eu tive essa ideia porque eu comecei a conviver com outras mães atípicas que estavam na mesma situação que eu, sabe? Passando por uma carga muito grande emocional.
em quadro de depressão muito profundo. Sim. E até mesmo mães com pensamentos suicidas. E aí eu descobri essa lacuna na sociedade, onde a falta de um espaço, uma escuta segura para essas mães poder falar sobre si, se sentir segura para expor seus sentimentos, porque a gente se culpa muito. Às vezes a gente se culpa muito, acaba até mesmo procurando um culpado para aquele diagnóstico. Sim, Será que isso veio do pai? Será que isso veio da mãe? Isso é genético, não é? Então, ter que trabalhar, eu trabalhava com metas nessa época, sim, e ter que bater meta, ter que dar conta de tudo, eu cheguei no fundo do poço. Então você é mãe, empreendedora? Exatamente, sou tudo. Eu tive que me reinventar. Mãe solo. Mãe solo e sem rede de apoio. Minha família é do interior da Bahia, sim, então eu moro em Betim praticamente sozinha, sem família. Entendi. Então não foi fácil, não foi fácil. E o que o Instituto Dia hoje representa para você? Qual que é a missão? Então, ela representa assim uma realização de um sonho, que era algo que eu precisava muito naquela época e não tinha. Eu procurava um apoio, eu procurava uma casa de acolhimento que fosse para poder me ouvir, me entender. E a missão do Instituto Dia é exatamente essa. É ser um apoio emocional para essas mães atípicas, sim, é ser um amparo, um abraço, um lugar seguro onde ela pode falar dos seus sentimentos, das suas dificuldades. E a gente faz isso através de quê? Através de roda de conversa, sim, através de encontro com as famílias. Nós fazemos atividades em grupo. Então, esses momentos com psicólogo, que a gente tem psicólogo na nossa equipe, esse momento é um momento assim, onde as mulheres elas saem totalmente, sabe, tranquilas, em paz, como se tirasse um peso delas. E a missão é justamente essa, é fazer o que a gente realmente precisa para essas mães. Então, que assim com o Instituto, você se viu ali amparada ali. Não, primeiro você passou pelo problema, né? Isso. Você necessitou de ter um lugar que você sentisse acolhida, e aí você começou e entrou nessa gestão, né? Sim. Para você conseguir acolher as outras pessoas, mas você também, né? Porque aí você criou ali uma família, né? Exatamente. Eu criei uma rede de apoio para mães como eu, que muitas das mães às vezes têm família próxima. Eu, por exemplo, a minha família mora no interior. Mas, gente, ter um filho atípico é muito difícil, porque conviver com a neurodiversidade, você tem que entender para você poder compreender. E muitas famílias não entendem, julgam e afastam, sim, os amigos se afastam. Na minha época, quando eu não sabia o que era o autismo, muitos amigos se afastaram de mim. Muitas amigas não me chamavam para ir na festinha. Quantas festinhas de aniversário meu filho deixou de ser convidado? Há muito preconceito ainda, né? Você que já estudou isso a fundo, eu como juridicamente falando também, há muito preconceito quando você é diagnosticada, né? Aliás, não só o autismo, como várias outras, né? Exatamente. O PCD, né? Como vários PCDs. A gente vê isso nitidamente, né, nas pessoas, que há uma barreira, né, quando se trata do PCD, né? Exatamente. E o autismo, ele não tem cara, né? Existe várias características e várias estereotipias. E o meu filho, ele era muito agitado, muito agitado, e ficava pulando de um lado para o outro e fazendo alguns comportamentos que não era comum, sim, de acordo com as outras crianças. E por causa dessas características e por eu não ter um entendimento, por não saber como lidar com aquela situação, o meu filho, ele deixou muitas vezes de participar de momentos com outros coleguinhas porque os pais não queriam convidar ele. E eu não entendia, aquilo me magoava profundamente. Isso foi antes do diagnóstico, né? Isso, antes do diagnóstico. Então você já começou a sofrer ali uma perseguição, né? Uma rejeição. Uma rejeição, uma barreira, antes mesmo de você ser diagnosticado. Porque o autismo,
a criança se isola, né? Isso. Como que é o autismo hoje? Então, Fala para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Para que fique assim, uma coisa bem clara. Como que a sociedade vê o autismo hoje? Então, eu tive que estudar muito, sabe, para mim poder entender o meu filho. Eu sempre gosto de falar que o autista, ele é único. Não existe dois autistas iguais. Nós já sabemos que o autismo, ele não é uma deficiência, ele é considerado uma deficiência mediante a legislação, Sim. né? Mas é uma característica neurológica. E por ser uma característica neurológica, não tem cura. Porém, se você dá os estímulos corretos, você pode trabalhar o desenvolvimento daquela criança. Mas tem o período certo para aquilo. E existe a fase da poda neural, que a mais importante, a gente tem poda neural a vida inteira, mas a mais importante é entre 1 ano e meio a 6 anos de idade. Por isso que a investigação sempre se inicia na educação infantil, porque é onde a gente começa a ter, né, a apresentar os sinais. Perceber, né? A perceber. Justamente quem convive com mais crianças, que nem as escolas, que faz essa sugestão, né? Que começa a fazer essa observação. Sim. E o meu filho, ele era extremamente agitado e muito emotivo, e tinha algumas estereotipias, como ter dificuldade com sonoro, deixar ele extremamente agitado, né, muito barulho. Sim. Ele tem dificuldade em lugar muito movimentado, e essas coisas me deixavam muito preocupada, mas como eu era mãe única, né, de um filho só, pra mim ele só era um menino assim diferente. Ele aprendeu a ler sozinho, com 2 anos e meio ele já sabia ler, já sabia escrever. Interessante, inteligentíssimo. Demais, e sempre aprendeu sozinho. Ele entrou na primeira escolinha, ele tinha 2 anos e meio, ele já sabia escrever o nome dele. E pra mim ele só era muito inteligente. Pra mim, nossa, eu achava o máximo. É uma criança normal, porque a gente fala assim, enquanto tá brincando, enquanto tá pulando, tá tudo uma bem. Criança saudável, né? Isso. Só que aí começou a aparecer outras características. Entendi. E aí, com a rejeição, né, dos amiguinhos, dele não... dos meus amigos e dos amigos dele, evitar o convite por causa das atitudes dele, porque ele era muito agitado. Hoje ele toma medicação, ele se desenvolveu muito bem, então hoje ele tá uma criança totalmente assim diferente. Mas foi muito difícil, porque eu também não entendia ele, então eu perdi a paciência com ele, sabe? E depois que eu perdi a paciência com ele, eu me sentia culpada e chorava. E me sentia culpada, chorava junto com ele. Muitas das vezes eu ficava nervosa com ele. Por que você é assim? Por que você não é igual às outras crianças? Mas eu não sabia o que ele tinha. Você também era inerte ali, né? Totalmente. Você não sabia nada. Ele tinha, tipo assim, ele tinha... eu desconfiava que poderia ser TDAH, altas habilidades, qualquer outra coisa, exceto autismo. Aí quando caiu no meu colo o diagnóstico, foi um baque pra mim, muito grande. Porque eu falei, gente, como assim? E aí que eu comecei a estudar. E comecei a trabalhar isso na terapia comigo também, entendi. Sabe? Uhum. E eu comecei a entender. E a partir do momento que eu comecei a entender ele, entender as dificuldades dele, ele começou a se desenvolver. Eu comecei a trabalhar com ele exatamente o que ele precisava. Sim. Na terapia cognitiva e ocupacional. Começamos a fazer o tratamento correto e foi daí que ele começou a se desenvolver. Ele precisava de atendente na escola com ele o tempo todo. Sim. Esse ano de 2024 ele não precisou.